Bom dia, igreja. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês nesse sábado. Desejo um feliz sábado a todos na presença de Deus. E o tema que eu gostaria de passar hoje, ele tem total relação com o que vem sido pregado, né, nas últimas pregações que nós temos assistido. E, bom, principalmente, né, na Tatiane, que falou sobre fé, falou sobre perseverança, a Simone falou sobre as promessas, a Simone citou sobre Abraão, que teve que esperar 25 anos para que a promessa do filho fosse cumprida, e porque, né, parece que a vinda de Cristo é um negócio muito longe, mas que na verdade está muito mais perto do que nós possamos imaginar. E quando a gente pensa num evento tão grande como a vinda de Cristo, uma coisa tem que vir na nossa mente: processo de santificação. Porque sem a santidade, né, sem estar purificado, sem buscar a Cristo, sem tratar aquilo que Ele nos tem mostrado, porque ainda no céu esse processo vai ser contínuo, né, nós ainda teremos que nos aperfeiçoar cada vez mais, mas sem a santidade, sem corrigir isso, ninguém verá Deus. Sem você estar praticando aquilo que Deus tem te mostrado, correndo atrás daquilo que Deus tem te mostrado agora, ninguém verá Deus. Nós não podemos ser salvos e esse evento tão grandioso que é a vinda de Cristo não vai poder se tornar algo feliz para nossas vidas, porque a vinda de Cristo, como para muitos é a salvação, para muitos é a destruição e a condenação eterna. Nós sabemos que muitas pessoas sofrerão por causa da vinda de Cristo, porque desprezaram o nome de Cristo, porque não fizeram jus ao sacrifício que foi feito, porque cuspiram na cara dele, porque crucificaram ele. Só que para nós, que fomos chamados com esse propósito, né, de anunciar essa vinda, tem que começar por nós esse processo de santificação. Muitas vezes nós queremos pregar e falar para os outros, sendo que esse processo muitas vezes fica apagado nas nossas vidas, né? A gente quer falar sem viver. E o primeiro versículo que eu gostaria que nós abríssemos está lá em João 8:32, é um versículo muito conhecido, só que ele é muito importante, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E será que nós conhecemos a verdade? E a resposta é sim. Nós estamos caminhando com essa verdade há 8 anos, alguns, né, com experiências até mais de 8 anos, mas na maioria 8 anos, e a partir do momento que você conhece a verdade, porque ela não tem sido mostrada, Jesus tem se revelado a cada dia a cada um de nós, mostrando nossas falhas, nossos erros de caráter, o que nós devemos arrumar, aonde eu preciso arrumar, olha, arruma aqui, faz isso, tem aberto ministérios para tratamentos específicos, porque Cristo deseja nos libertar. Somente com Cristo nós poderemos ser libertos, né? Nós conhecemos a verdade, mas nós temos deixado ela nos libertar? Será que esse versículo tem sido uma verdade nas nossas vidas? Porque Cristo não força ninguém, Deus não é tirano, Deus não força você a se arrepender, Deus não força você a querer tomar uma atitude ou buscar uma nova vida, mas Ele te mostra a verdade, Ele te deixa escolher entre o certo e o errado, sabe? Nós nascemos já com o pêndulo para o pecado e Cristo veio e nos deu essa liberdade. E aí, no mesmo capítulo de João, né, no 8, agora no versículo 36, que ele diz assim, olha: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente com Cristo existe a verdadeira liberdade. Somente com Cristo. Muitas vezes Satanás, ele vai tentar nos ludibriar, achando que a gente é escravo de Deus, que o serviço de Deus é pesado, sabe? Que a verdadeira liberdade está em fazer as coisas que nós queremos, essa é a verdadeira liberdade, sabe? As palavras que existem hoje em dia, carpe diem, essas coisas, essas são as verdadeiras liberdades. Mas uma coisa que eu li, né, no devocional, e faço uma pergunta para vocês. Eu gostaria, se alguém, não existe, né? Eu vou fazer uma pergunta que não tem resposta. Será que você consegue me citar um exemplo de pessoas que precisaram ser internadas, pessoas que estão em estado dependente, pessoas que morreram, que estavam totalmente entrelaçadas com as coisas de Deus, pessoas que buscavam, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que liam a Bíblia, pessoas que serviam a Deus? Será que você encontra essas pessoas em leitos de hospitais? Será que você encontra pessoas precisando de tratamento por dependência, pessoas que estão com suas vidas destruídas, que não conseguem fazer mais nada? Será que você encontra esse tipo de pessoas debilitadas? Ou você encontra as pessoas que acham que têm a verdadeira liberdade e são escravizadas por elas? Na clínica está com pessoas que estão com dependência de ler a Bíblia, ou pessoas com dependência de drogas, porque achavam que a droga traz liberdade. Afinal, a vida dela, ela faz o que ela quiser, ela é livre para escolher. Essa foi a liberdade? Será que isso é liberdade? Você acha que liberdade é você estar preso, escravo dos seus próprios vícios? E é aí que está a enganação de Satanás. Satanás, ele quer enganar a gente para falar: olha, você é livre, você pode fazer o que você quiser e Deus quer te tornar escravo. Será realmente? Ou é Satanás que, com as enganações dele, te torna escravo das suas próprias vontades? Deus te ofereceu a liberdade através de Cristo. Ele te deu, olha, escolha. Deus te mostra. E Satanás age nos ocultos, sabe?
Faz, você é livre. E quando você vê, você está totalmente dependente, você está envolvido, você não consegue parar. Muitas pessoas falam, não consigo, aquilo me prende. Aquilo me prende. E as pessoas estão cegas. As pessoas nem percebem do que elas estão falando. Mas é Deus que é o tirano, mas em fazer a vontade de Deus você não está sendo livre. É as mentiras, né, que Satanás vai colocando cada vez mais, e se nós formos aceitando, nós vamos nos tornar igual aquelas pessoas. Quantas pessoas aqui de dentro da igreja já saíram do rumo de drogas, de bebidas, de cigarro, de várias coisas, e podem confirmar isso. É uma coisa envolvente, Satanás vai te envolvendo e ele não quer deixar você sair. Satanás não quer te dar a liberdade. Satanás é o oposto do que Cristo foi. Cristo é a verdadeira liberdade. E só se Cristo nos libertar verdadeiramente, aí sim nós seremos livres. E qual que é o propósito? Qual que é essa finalidade, né? Por que Cristo nos libertou, né? E em 2 Coríntios 5, no versículo 17, que diz assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, sabe? Você é transformado. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, aí estarão livres para uma nova vida. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo é novo, tudo é renovado. Se você fala assim, não, beleza, eu entendi isso, eu tenho visto na minha vida que eu sou uma pessoa nova. Aqui está a prova, aqui está a separação, aqui está o divisor de águas. Será que você está realmente liberto? Aqui Paulo diz, se você foi realmente liberto, você é transformado, você é renovado por Cristo. E agora, suas atitudes mais não são as mesmas. Será que as pessoas olham para você e elas dizem assim, nossa, não percebo evolução nenhuma nessa pessoa? Pelo contrário, ela vai na igreja, será que a igreja tem ajudado ela alguma coisa? Ou as pessoas olham para você verdadeiramente e falam assim, nossa, como ele mudou, como ele amadureceu, como ele tem se tornado uma nova pessoa? Desse modo é que você vai saber se Cristo tem te renovado, se você aceitou ser liberto pelo único caminho. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, o que eu quis dizer com esse versículo, se as suas atitudes não têm se mostrado novas, se o seu velho eu não ficou para trás, se você não começou esse processo de santificação, se suas atitudes não são novas, você não está trilhando o caminho com Cristo. Você não está seguindo o exemplo dele. Você não tem mortificado o seu eu. Sabe, muitas vezes você não quer, mas o que Cristo disse? Pai, que não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E quantas vezes nós reclamamos de fazer a vontade de Deus? Não tem problema pedir para Deus. Cristo pediu, o próprio Cristo pediu. Só que Cristo reclamou, Cristo ficou murmurando, Cristo ficou reclamando contra o Pai. Ele falou assim, olha Pai, essa é a minha vontade. Eu estou em uma natureza que pende para o pecado. Eu sei que muitas vezes o que eu quero não é o que o Senhor deseja. Então que seja feita o que o Senhor deseja. É a partir daí e dessas atitudes você tem que dar um pontapé inicial. Cristo nos liberta, nos mostra o que fazer e o que não fazer. Mas a partir do momento que você se dispõe, só a partir desse momento que você vai poder ser livre, verdadeiramente. Porque Deus não força ninguém, Ele não é tirano, Deus não escraviza, Deus não é um juiz iníquo. Pelo contrário, essas características se referem a Satanás, que te aprisiona com as liberdades dele. Né? Mas quando você vê, você tem que tomar remédio, você vai para clínicas, você tem que ser pessoas que têm que ser internadas por causa de problemas, e Satanás acusando a Deus de que ele não oferece a liberdade. Quem te oferece a liberdade de escolher entre o certo e o errado? Satanás? Não se engane, é Satanás que só te oferece o errado. E Cristo morreu por você para te oferecer fazer o bem. Por causa de Cristo é que nós podemos escolher fazer o bem e fazer o mal. E o que nós temos feito com essa liberdade? Nós temos sido renovados para fazer coisas novas, as pessoas têm notado mudança em nossas vidas. Será que nós realmente temos passado por esse processo de santificação? Ou as pessoas nem notam melhora nas nossas vidas? Nós temos que parar para pensar nisso. Porque não adianta nós vislumbrarmos coisas para o futuro, sabe? É importante nós termos essa vinda de Cristo em mente, mas o que essa vinda de Cristo tem que nos gerar? Temor. Olha, meu Salvador está vindo, eu tenho que me preparar para isso, sabe? Ter o azeite na lâmpada, não ficar esperando, vai demorar, né? E na hora que vier, você não se preparou. E aí vai falar, nossa, mas eu conheci, eu fiz muitas coisas em seu nome, eu converti pessoas em seu nome, eu falei em teu nome. E Jesus fala assim, eu não te conheço, porque o que cabia a você, porque o que eu mostrei para você fazer, você não fez. E cabe a nós, esse passo é somente nosso. E Cristo está aí para nos auxiliar. Em Gálatas, né, Paulo gosta muito de falar sobre isso, foi um grande instrumento para nos dar uma luz. E agora em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas no capítulo 5,
O primeiro versículo, Gálatas 5, no versículo 1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade, que é Cristo, né? Com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está dizendo, olha só, Cristo te libertou, Ele te mostrou o que fazer, falou, faz o certo, eu te dou a opção de fazer o certo, eu te dou a opção de ser livre comigo, de não ser escravo dos seus próprios desejos, daquilo que Satanás colocou para você. Não voltem para esse caminho, pois para muitas pessoas, né, o voltar para esse caminho, obviamente consciente, porque agora você já sabe, o voltar significa que você já deu o passo, né? Você já quis conhecer a verdade. Só que se você voltar atrás, muitas vezes Satanás pode te prender de tal forma que você não consiga mais se libertar. Para algumas pessoas ainda existem, só que para outras não tem essa chance. E você quer apostar, você quer arriscar isso? Paulo está dizendo, fiquem firmes nessa liberdade com a qual Cristo vos libertou. Cristo pagou um preço altíssimo, um preço de sangue. E você vai cuspir nesse sacrifício? Você vai fazer como as pessoas que crucificaram a Jesus? Porque quando você está fazendo isso, você está fazendo as mesmas coisas do que as pessoas que crucificaram a Cristo. Ou será que você vai pegar essa liberdade, você vai entender o conceito, você vai aceitá-la, você vai estar verdadeiramente livre e aí sim ser renovado. E aí sim você vai poder dizer, olha, o velho eu ficou para trás, eu aguardo a vinda do meu Salvador, e agora eis que tudo se fez novo, as minhas atitudes, o meu modo de pensar, porque tudo começa onde? Aqui, não é à toa que o Armagedon, batalha na mente é aqui, tudo define aqui, sabe? Quando você começa a aceitar os pensamentos, e aí esses pensamentos vão se tornando atitudes, aí atitudes frequentes se tornam hábitos, hábitos se tornam vícios, ou algo cotidiano, algo habitual, a partir do momento que você não consegue mais se libertar daquilo. Do mesmo modo que isso pode ser bom, sabe? Você criar uma rotina de oração, de comunhão com Deus, para você cada vez mais conhecer essa liberdade, porque a gente não conhece, sabe? No devocional que nós vamos ler, você vai ver que um dos grandes maus do povo de Deus, justamente o povo do deserto, é que eles foram libertos e não sabiam o que fazer com essa liberdade. Nós estamos acostumados com uma vida de servidão, de escravidão do pecado, e quando Cristo nos liberta, a gente não quer, sabe? Ai, que saudade das panelas de carne do Egito. Gente, aonde que escravo tinha direito? Eles eram maltratados, não tinham o que comer direito e Satanás ludibriando eles, sabe? Não sabe o que fazer com a liberdade. E nós temos que estar com Cristo. Cristo tem que estar ali para nos auxiliar. É só por Ele. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Só existe um caminho. Ele não tem como servir. Existem dois senhores, não existem mais do que isso. E o meu eu fazer? Aqui, ó, Satanás deseja que você seja escravo do seu próprio eu. Só que também, olha, mais um conselho que Paulo diz sobre a liberdade. Então ele mesmo fala da liberdade, vá por essa liberdade, mas olha agora, no versículo 13, em Gálatas 5, só que agora no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Você acha que liberdade é fazer o que você quer, do jeito que você bem quer? Não. Paulo diz, servi-vos uns aos outros pelo amor. O que Cristo disse quando estava lavando os pés dos discípulos? Ele diz, né, em muitos dos seus sermões, o maior dentre vocês vai servi-lo, né? Porque qualquer um que quiser se exaltar, esse vai ser humilhado. E quem se humilha, esse será exaltado. A gente não está aqui para buscar glórias e fazer o que nós queremos. Mas assim como Cristo fala, olha, Cristo disse, o maior dentre vocês vai servir. Ele vai ser servo para que vocês se espelhem nele. Não queira glórias, não queira ser o maior, não queira ser quem dá a voz de comando. Quem dá isso é Deus. Jesus disse, sejam servos, para que ao tempo de Deus, Ele vos exalte. Deus vai te exaltar. Mas antes você precisa estar disposto, sabe, a mortificar a sua carne, a querer viver essa liberdade com Cristo, a não mais estar sob o jugo dos seus próprios pecados, do seu próprio eu, porque você vai ficando acorrentado, sabe? A partir do momento que a verdade, por um lado, ela é excelente e nos mostra e nos dá salvação, para quem a despreza, ela traz condenação, sabe?
Deus tem o tempo, né? Ele tem o tempo de relevância para quem não sabe, mas a partir do momento que você sabe da verdade, ela não vai mais se tornar uma coisa boa para você se você não a pratica, mas ela vai se tornar um peso para você. Ela vai se tornar algo a mais do que você pode ser acusado. Então, do mesmo modo como pode essa liberdade, ela pode te trazer a salvação, ela pode trazer a condenação. E Paulo diz: escolham a liberdade e usem-na com sabedoria, com sensatez. Usem para servir uns aos outros. Gente, nisso está a verdadeira liberdade. Você fala: João, como assim? Para de ser doido. Como assim em servir tá a liberdade? Tá a liberdade. Tá, como? Explica pra gente. Você escolhe servir. Será que Deus te obriga a servir? Ou será que você escolhe servir? Você está exercendo a sua liberdade. Eu escolho servir a Deus. Ah, João, mas eu também escolho fazer os pecados. Tudo bem. Continua fazendo. Será que depois de um tempo você vai escolher? Ou você vai ficar preso naquilo e você não vai conseguir mais se libertar? Quantas pessoas estão presas em bebidas, em drogas, em jogos e têm que ser internadas? Pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que através disso são levadas a tirar a vida de outras pessoas. É nisso que está a verdadeira liberdade? Você tem certeza que é nisso que está a verdadeira liberdade? Em ser acorrentado pelo seu próprio eu e por Satanás? Ou a verdadeira liberdade está em escolher servir a Cristo? Sabe, em servir com amor. Não queiram glória. Jesus disse: não busquem glórias nessa terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas procurem isso no reino dos céus. E nisso vocês serão glorificados. O Pai vos exaltará. E como que a gente pode, então, manter essa liberdade, né? Esse caminho de liberdade? Em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, vai mostrar como nós vamos continuar nessa liberdade, sabe? E não retroceder. Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Tá aqui a chave. Perseverar na doutrina. Perseverar naquilo que Cristo te mostrou. Continuar no caminho, não desistir e falar: olha, Pai, tá difícil, mas me ajuda. Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Cristo. Cristo falou assim: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, perseverem, porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu, nós podemos com Ele todas as coisas. E aqui fala: no partir do pão, no repartir, no compartilhar, nós sabemos que pão representa a palavra. Então, no compartilhar da palavra de Deus e nas orações, sabe? As pregações, a leitura, né? Aquilo que Deus tem te orientado a ler, aquilo que Deus tem te orientado a buscar nas orações, na comunhão. Como tem sido sua comunhão? Será que você tem orado? Será que você tem buscado? Uma vida de vitórias é uma vida de oração, sabe? Aquelas pessoas que passam horas ajoelhadas, essas são as que ficam de pé, essas que são as vitoriosas. É contraditório. Quem fica mais tempo agachado diante de Deus e reconhecendo a sua humildade, essa pessoa fica de pé, ela fica grande perante as provas, porque ela está com Cristo. Agora, quem fica de pé e acha que é bom, nas provas é humilhado, sabe? Jesus fala: qualquer que se exaltar, esse será humilhado. Esse vai cair, esse vai tomar um tombo para perceber que não é nada. E se persistir, uma hora Cristo vai falar: olha, não tem mais o que fazer por essa pessoa. Ele não quer enxergar, sabe? Quando Deus ia lá e exortava o faraó e mandava as pragas e avisava: olha, é isso que vai acontecer. E chegou um momento que Deus falou assim: chega. E a partir do momento que você, né, lê, eu acho que após a sexta ou sétima praga, já está escrito: e Deus endurecia o coração de faraó, porque já não tinha mais jeito. Será que nós vamos esperar ou será que nós vamos nos dispor a passar por essa obra? E para encerrar, eu gostaria, como eu comentei, de ler o devocional, porque ele coloca coisas muito importantes, né? Então, ele começa assim: diz sobre a liberdade do Evangelho, sabe? A liberdade com que Cristo nos libertou. E ele diz assim, tá? Isso, tudo que eu vou ler agora são palavras dele. É livre de fato somente quem aceitou a libertação conquistada por Jesus. Ele veio nos trazer a mais profunda liberdade. Livrou-nos da condenação do pecado, da culpa e dos fardos do legalismo, sabe? Porque naquela época, né, muitos de vocês sabem, quem estudou a Bíblia, sabia que eles estavam cumprindo a lei de um modo totalmente errado, de um modo totalmente fariseu, fazendo coisas que Cristo veio para mostrar ao contrário. Então, tirar desse legalismo, dessa hipocrisia, sabe? Porque Deus não trabalha assim. Deus reconhece nossas condições e Deus é muito amoroso. E Deus é extremamente permissivo, sabe? Ele sabe compreender a nossa situação. Né? A Ellen White diz
que obviamente que não, ela diz em especial, né, que Deus estava com os ouvidos e os olhos atentos para os jovens, mas são para todos nós, porque o tempo que nós vivemos são difíceis e Deus tem essa relevância, Ele tem essa compaixão. E ele continua, Paulo ordenou, foi uma ordenança que ele fez, tá? O versículo que ele vai citar é Gálatas 5:1, aquele que fala, foi para a liberdade, então permaneçam firmes, sabe? Que eu li com vocês. Então, Paulo ordenou aos Gálatas, né, no capítulo 5, no versículo 1, que não abrissem mão de sua liberdade em Cristo. O tom do apóstolo é muito forte ao ensinar isso. É como se dissesse, ei pessoal, estamos livres, não aceitem mais viver como escravos. Paulo queria que esse verso fosse o resumo de sua carta aos Gálatas, ou seja, não voltem para o pecado, Cristo vos libertou e não tornem para esse caminho. No verso de hoje, o verbo traduzido por nos libertou está num tempo verbal, né, o passado, que indica uma ação única, que foi consumada com uma carta de alforria. Para quem não sabe o que é uma carta de alforria, né, no tempo de escravidão, principalmente aqui no Brasil, os negros recebiam, os negros que eram libertos, recebiam uma carta de alforria, dizendo, olha, esse não é mais escravo, ele está livre. E da mesmo modo, Cristo escreveu e nos deu essa carta de alforria, e foi pago pelo seu sangue, com o preço de sangue, ele pagou essa carta de alforria. Assinada e carimbada do modo mais definitivo possível, o sacrifício dele na cruz. E a metáfora que Paulo tem em mente equivale a um documento escrito e assinado por Deus, declarando que em Cristo os direitos e privilégios dessa nossa nova posição, né? Como assim, dessa nossa nova posição? Nós estávamos servos e subjugados pelo pecado, e agora Cristo, com sua carta de alforria, pago pelo preço de sangue, agora Ele nos dá essa liberdade. Então nós estamos agora numa condição de liberdade, e nós vimos, na verdade, vemos essa história na Bíblia, né, do povo de Israel, e agora ele vai fazer um paralelo com esse tempo. Olha só, não é fácil para um servo viver como livre herdeiro. Durante toda a vida, a pessoa foi escrava e sem nenhum direito legal, sabe? E a mente dela foi treinada para aquilo, não tem uma mente, né, liberta. E nós sabemos o que Deus teve que fazer com o povo. Deus teve que matar toda uma geração, né, fazer com que eles peregrinassem por 40 anos para que aquela geração com mente de escravo ficasse e uma nova geração com uma mente de liberdade que estivesse aberta para os desafios que a vida propunha, mas que eles estivessem agarrados com Cristo, esses sim poderiam herdar a vida eterna, né? Porque Deus não poderia dar uma terra para pessoas que não estavam afim, sabe? Qualquer coisa reclamava, qualquer coisa chegou pro líder e critica e falava, ai que saudade das panelas de carne, sabe? Não tinha nem vergonha de reconhecer que não tinha nem carne direito no Egito, eles eram escravos, que panelas de carne, que comida, que fartura, olha como Satanás vai aprisionando, Satanás vai enganando, e a gente achando que está vivendo a nossa liberdade, né? Essa pessoa, né, que foi escrava a vida toda, não sabe lidar com a liberdade. E aí ele continua dizendo assim, há uma diferença fundamental entre a liberdade em Cristo e aquela que os escravos experimentavam na antiguidade. Nós não pagamos o preço da compra, porque foi Cristo quem pagou por nós. O apóstolo Pedro explica, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, como dinheiro ou com uma carta que vocês foram redimidos, né? Uma carta eu falo literalmente, mas pelo preço do sangue de Cristo. Isso está lá em 1 Pedro, do 18 ao 19. Jesus fez o que jamais poderíamos fazer, porque nós já estamos em condição de pecado e muitas vezes só de nós nos deixarmos levar pelos pensamentos de Satanás, nós pecamos, e Cristo nem por isso se deixou levar. E pagou a penalidade de nossos pecados, ou seja, Cristo foi o único que tinha condição de fazer isso por nós, e o fez de bom grado. Foi assim que Ele nos libertou da condenação. Louve a Deus por isso. Você está livre. E eu quero, né, encerrar essa meditação com o conselho de Paulo. Aceitem a liberdade, porque vocês conhecem, né? A partir do momento que você conhece, aceita essa liberdade, você está livre. Só que não usa essa liberdade para fazer coisas erradas ou para retornar aos caminhos antigos, mas use para ser transformado, para ser uma nova criatura, para começar, né? Para a partir do momento que você se batizou verdadeiramente, você levantar e ser uma nova pessoa a partir daí. E aí sim você poder aguardar a volta de Cristo com fé, com perseverança e saber esperar também. Porque quando você foi renovado, todas essas características lhe são atribuídas, sabe? As características de Cristo se tornam as suas. Que nós possamos buscar cada vez mais estar mais próximos desse processo de santificação. Amém?